proclamar a homilia. Diz que vai falar um pouco em inglês, em italiano. Mas quer retomar as palavras do Salmo: cantai as maravilhas, um novo hino ao Senhor, porque fez maravilhas para nós. As bênçãos que Deus continua a dar a cada um de nós. Aos Mistério de Pedro, me chamastes para esta missão e vos convido todos a caminharem comigo como comunidade dos discípulos de Cristo que anunciam o Evangelho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com estas palavras, Pedro, interrogado pelo Mestre, juntamente com os outros discípulos sobre a sua fé nele, resume a herança que a Igreja, através da sucessão apostólica em 2000 anos, conserva, aprofunda e transmite ao longo dos 2000 anos. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, isto é, o único Salvador e revelador da face do Pai. Nele, Deus, para se fazer próximo e acessível aos homens, revelou-se a nós no olhar confiante de uma criança, na mente viva de um jovem, nos traços maduros de um homem, até aparecer aos seus depois da ressurreição com o seu rosto, o seu corpo glorioso. Ele nos mostrou assim um modelo de humanidade santa que todos podemos imitar, juntamente com a promessa de um destino eterno que ultrapassa todos os nossos limites e capacidades. Pedro, na sua resposta, capta ambas as coisas: o dom de Deus e o caminho a seguir para se deixar transformar por ele. Dimensões inseparáveis da salvação, confiadas à Igreja para que ela as anuncie para o bem do género humano. Confiai-os a nós, escolhidos por Ele antes de sermos formados no ventre materno, regenerados nas águas do batismo e para além dos nossos limites e sem o nosso mérito, conduzidos até aqui e daqui enviados para que o Evangelho seja anunciado a toda a criatura. Em particular, Deus, chamando-me através do vosso voto para suceder ao primeiro dos apóstolos, confia-me este tesouro para que, com a sua ajuda, eu seja o seu fiel administrador em benefício de todo o corpo místico da Igreja, para que seja cada vez mais uma cidade edificada sobre o monte, uma arca de salvação que navega nas ondas da história, um farol que ilumina as noites do mundo. E isto não se deve tanto à magnificência das suas estruturas ou à grandeza das suas construções, como os monumentos em que nos encontramos, mas sim à santidade dos seus membros, daquele povo que Deus adquiriu para si, para que anuncie as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Contudo, na raiz da conversa em que Pedro faz a sua profissão de fé, há também uma outra questão. A gente pergunta a Jesus: quem dizem eles que é o Filho do Homem? Esta não é uma questão banal, mas diz respeito a um aspecto importante do nosso ministério, a realidade em que vivemos, com os seus limites e as suas potencialidades, as suas questões e as suas crenças.
Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Pensando na cena sobre a qual estamos a refletir, poderíamos encontrar duas possíveis respostas para esta pergunta que delineiam duas atitudes diferentes. Em primeiro lugar, a resposta do mundo. Mateus enfatiza que a conversa entre Jesus e os seus seguidores sobre a sua identidade acontece na bela cidade de Cesareia de Filipe, repleta de edifícios luxuosos, situada num cenário natural e encantador, aos pés do Monte Hermon, mas também lar de círculos cruéis de poder e cenário de traição e infidelidade. Esta imagem nos fala de um mundo que considera Jesus uma pessoa sem importância nenhuma, ao máximo um personagem curioso que pode causar admiração com o seu modo estranho de falar e de agir. E assim, quando a sua presença se torna incômoda devido às suas exigências morais e de honestidade, esse mundo não hesitará em rejeitá-lo e a eliminá-lo. Depois há uma outra possível resposta à pergunta de Jesus, a das pessoas comuns. Para elas, o Nazareno não é um charlatão, é um homem justo, corajoso, que fala bem e diz coisas certas, como outros grandes profetas da história de Israel. É por isso que eles o seguem, pelo menos enquanto podem fazê-lo sem muitos riscos e inconveniências. Mas eles o consideram apenas um homem e, portanto, no momento de perigo, durante a paixão, eles também o abandonam e vão embora desiludidos. O que chama a atenção nessas duas atitudes é a sua atualidade. Na verdade, elas incorporam ideias que poderíamos facilmente encontrar, talvez expressas numa linguagem diferente, mas idênticas em substância, encontrar na boca de muitos homens e mulheres do nosso tempo. Também hoje existem muitos contextos em que a fé cristã é considerada como algo absurdo, algo para pessoas fracas e pouco inteligentes, contextos em que outras certezas são preferidas a ela, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder, o prazer. Esses são ambientes nos quais não é fácil testemunhar e proclamar o Evangelho e onde aqueles que acreditam, que creem, são ridicularizados, combatidos, desprezados ou ao máximo tolerados e lastimados. Mas, precisamente por isso, são lugares onde a missão é urgente, porque a falta de fé, muitas vezes, traz consigo tragédias, como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação da dignidade da pessoa nas suas formas mais dramáticas, a crise da família e muitas outras feridas das quais sofre a nossa sociedade, e não pouco a nossa sociedade. Também hoje não faltam contextos em que Jesus, embora apreciado como homem, é reduzido apenas a uma espécie de líder carismático, um super-homem. E isso não só entre os crentes, mas também entre muitos batizados, que assim acabam vivendo nesse nível num ateísmo de facto. Este é o mundo que nos é confiado, no qual, como o Papa Francisco nos ensinou muitas vezes, somos chamados a testemunhar a fé em Jesus, o Salvador, de forma alegre. Por isso, também para nós é essencial repetir: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essencial fazer isto antes de mais na nossa relação pessoal com Deus, com Ele, no compromisso de um caminho diário de conversão.
mas também como igreja, vivendo juntos a nossa pertença ao Senhor e levando a boa nova a todos. Digo isto, antes de mais, a mim mesmo, como sucessor de Pedro, ao iniciar a minha missão de bispo da Igreja em Roma, chamado a presidir na caridade a Igreja Universal, segundo a célebre expressão de Santo Inácio de Antioquia. Ele, levado acorrentado a esta cidade, lugar do seu iminente sacrifício, escreveu aos cristãos que lá estavam: Então serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo quando o mundo deixar de ver o meu corpo. Ele se referia à possibilidade de ser devorado pelas feras do circo, e assim aconteceu, mas as suas palavras evocam, em sentido lato, um compromisso indispensável para quem na Igreja exerce um ministério de autoridade: desaparecer para que Cristo permaneça, fazer-se pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado, gastar-se completamente para que ninguém perca a oportunidade de o conhecer e o amar. Que Deus me conceda esta graça, hoje e sempre, com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja.